Eu também vou contar aqui, no vídeo de hoje, um testemunho pessoal muito forte de algo que aconteceu comigo e eu quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo para que você seja abençoado. Então, vamos lá! Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo qual é a natureza dos anjos, qual é o poder dos anjos, as características dos anjos, tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo, pois o vídeo hoje está muito interessante. Vou também, inclusive, estar falando de um testemunho pessoal, algo muito interessante, algo que marcou a minha vida, e eu quero convidar você para não perder um vídeo imperdível, não pule nenhuma parte, para que você seja abençoado. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha só como isso é interessante. Eu quero iniciar o vídeo de hoje contando aqui para você um testemunho meu pessoal. Eu sou um homem que ama a oração. Eu gosto muito de orar, tanto na minha casa, na igreja, no monte. E lembro-me de um dia muito interessante. Eu estava no monte juntamente com outros irmãos, estávamos em oração, em busca a Deus. Depois de um período de oração entre 3 e 4 horas aproximadamente, nos reunimos em um local e fizemos um círculo. Era mais ou menos 3 horas da manhã. Nesse momento, enquanto nós orávamos de mãos dadas, nós ouvimos um barulho e a gente vê uns vultos assim no escuro, né? Porque no monte é um lugar onde a gente tem dificuldade de ver muito bem. A gente percebeu uns vultos que estavam passando assim. De repente, a gente percebeu, né, que saíram de alguns arbustos que estavam próximos de nós, alguns porcos selvagens. E eles, quando eles saíam desses arbustos, a gente disse: deixa eles para lá, né? Não vamos mexer com eles, vamos ficar tranquilos, acredito que não tem nenhum problema não. Eles estavam aproximadamente passando de nós, aproximadamente 7 a 8 metros. Um dos irmãos que estava no monte, novo convertido, ele foi até o seu carro, ligou o carro e colocou o farol do carro em direção desses porcos selvagens. E continuava acelerando. Ele olhou para nós e ficou um pouco preocupado. De repente ele ouviu o carro novamente. E ele disse que isso nunca aconteceu. E ele ficou preocupado. Ele não sabia nem se ia no carro não, porque ele ficou bem assustado. Era novo convertido, sabe como é que é. Ele foi até o carro, tomou coragem, foi até o carro e olhou para o carro e disse que estava tudo normal. De repente ele voltou até nós novamente e o carro voltou a acelerar sozinho. É isso mesmo, o carro acelerou sozinho. E eu falei: meus irmãos, vamos terminar essa oração, né? O diabo está querendo tirar aqui a nossa comunhão e também fazer com que a gente venha perder a nossa conexão com Deus. Mas vamos terminar esse momento aqui de oração, vamos cada um para as nossas casas debaixo da bênção de Deus. E nesse momento um pastor amigo meu, ele disse assim: pastor Joel, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, vou expulsar esses porcos daqui porque eles estão aqui atribulando a gente. Eu falei: tudo bem, então vai lá. E ele começou a correr atrás desses porcos. Era um pastor amigo meu, né? E ele saiu correndo atrás desses porcos, né? Quando ele chega até em cima de uma pequena montanha, a gente conseguia ver ele ainda, né? A gente percebeu, né, que ele começou a dizer: vamos embora em nome de Jesus. Vamos embora em nome de Jesus. E esses porcos que estavam correndo dele, quando chegaram bem em cima de um pequeno monte, eles pararam e ele parou de correr também. Quando eles pararam e ele parou de correr também, e ele olhou para os porcos e disse: vamos embora em nome de Jesus. Nesse momento, os porcos, que estavam com as 4 patas no chão, eles levantaram e ficaram só com as 2 patas de trás, olhando para ele, como que dizendo: você não entendeu ainda o que nós estamos fazendo aqui. Naquele momento, eram demônios que estavam ali manifestados naqueles porcos, tentando impedir a nossa oração. Eu estou aqui falando sobre isso, eu estou
né, arrepiado. Isso é só para você entender que o mundo espiritual não é brincadeira. Nós estamos lidando com seres espirituais. Vídeos interessantes, vídeos abençoadores, que você vai crescer muitíssimo através destes ensinamentos, que são vídeos para abençoar a sua vida. Bom, primeiro nós entendemos que os anjos são criaturas de Deus. Ou seja, foi Deus que criou os anjos. E a nível de importância, eu posso dizer que primeiramente Deus criou os anjos, porque são seres espirituais. E Deus agora, criando esse exército espiritual, a Bíblia diz que após criar esses exércitos espirituais, Deus começa agora a fazer a criação física. Deus começou então agora a criar todas as coisas físicas. Isso é muito interessante porque a Bíblia diz que enquanto Deus criava todas as coisas, os anjos, os seus exércitos do céu, exércitos espirituais, estavam com ele como espectadores e dando glórias a Deus enquanto tudo isso acontecia. Segundo esses anjos, eles são seres espirituais, ou seja, são seres que não estão limitados ao tempo, ao espaço, eles não estão limitados à gravidade, mas são seres que podem se locomover de um lugar para o outro com uma velocidade extrema, como um relâmpago que vai de um lugar para o outro. Esta é a velocidade que esses anjos eles se locomovem. Isso é tão interessante que a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava por Pedro, quando aquela passagem que Pedro estava na prisão, enquanto a igreja orava, naquele momento a Bíblia diz que Pedro já tinha saído da prisão, já estava batendo na porta e a igreja estava indo em oração, ou seja, a igreja enquanto orava, Deus operava e dava ordem para que os anjos fossem libertar a Pedro. Ou seja, enquanto nós estamos buscando a Deus, o Senhor está agindo. Isso acontece de forma tão rápida que muitas vezes um milagre acontece e a gente nem percebe, mas o milagre já aconteceu. Terceiro, os anjos são seres poderosos. É isso mesmo. O salmista descreveu como valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e lhe obedecem. Salmos 103, versículo 20. Nós vamos ver que quando Sansão, ou seja, quando os pais de Sansão levantaram um altar até o Senhor, o anjo desceu sobre as chamas e não sofreu qualquer dano. Então nós vamos ver que esses anjos são seres espirituais poderosíssimos e eles podem fazer coisas extraordinárias. Também nós vamos ver uma outra passagem bíblica que diz que um só anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios. Ou seja, nós podemos entender que Deus, ele criou anjos super poderosos, que são seres que têm um poder extraordinário que nós muitas vezes nos foge da razão. Por quê? São seres que não estão limitados como eu e você. Então, nós podemos entender que esses seres, eles têm muitos níveis e são poderosíssimos de uma forma que muitas vezes a gente nem mesmo consegue alcançar, né, o nível do poder que Deus entregou para cada um destes seres espirituais. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 2, nós vamos ver também a passagem onde Jesus, ele está agora, o seu corpo dentro de uma rocha e uma grande pedra na frente. E um anjo somente chega e empurra essa pedra, uma pedra que era necessário vários homens para empurrar, de forma que ela pudesse então sair e eles tivessem acesso a esse local. Mas um anjo poderoso chegou e empurrou a pedra. Então esses anjos são anjos poderosíssimos, embora eles tenham muito poder, eles são limitados. São anjos que têm limitações, eles são limitados, diferente de Deus, que tem todo o poder, e o poder dele é ilimitado, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para colocar aqui embaixo os seus comentários o que você acha sobre esse assunto. Você já teve alguma experiência com um anjo? Você já teve alguma experiência desse tipo? Né? Muitas vezes esses anjos eles podem até mesmo aparecer em sonhos, em visões,
eles podem aparecer de várias formas, de várias maneiras, e eles podem fazer uma série de coisas. Então, se você já teve alguma experiência com anjos ou com demônios, eu quero convidar você para escrever aqui embaixo. Pastor Joel, mas quais são as funções desses seres espirituais? Esses seres espirituais, segundo a Bíblia, eles foram criados para adoração a Deus e para servirem a Deus. A própria palavra anjo significa mensageiro, significa enviado, significa, que são espíritos que ministram. Então, primeiro nós vamos ver que os anjos eles executam a vontade de Deus. A própria palavra anjo, que é um mensageiro, é a função específica na qual cada um deles serve os interesses de Deus. Então nós vamos ver que esta é uma função muito importante, na qual eles trabalham em favor dos seus servos. E nós vamos ver que eles protegem, que eles cuidam dos fiéis. Esses anjos, que são seres espirituais, cada um de nós nascemos e já quando viemos a esse mundo nós já temos anjos que são enviados por Deus, e pelo menos um anjo todos os seres humanos têm, que vão ficar com eles desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. É um anjo que vai estar caminhando junto, que vai estar protegendo, que vai estar guardando e que vai estar ministrando, ou seja, que vai estar ali para ajudar, auxiliar esta pessoa. E quando nós entendemos que eles protegem, que eles guardam os fiéis, é isso mesmo. Quando a Bíblia diz que nós temos anjos que nos guardam, que nos protegem, e muitos deles nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Isso é muito interessante. Se nós temos anjos que se acampam ao nosso redor e nos livram, é porque existe uma proteção divina. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. É esse o desafio. Este é o desafio meu e seu. É entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar no Senhor. Entender que Ele está no controle e que Ele está nos guardando, que Ele está nos protegendo, que existem seres espirituais que estão ministrando a nosso favor. Os anjos também são enviados para punir os inimigos de Deus. Quando a gente olha, inclusive um texto que eu já falei aqui no início, que é o livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, que fala de um grande exército de soldados assírios, com mais de 185 mil soldados de guerra, soldados valorosos que estavam enfrentando agora Israel. Israel com medo, Israel preocupado, mas eles invocam a Deus, e naquele dia Deus envia um anjo. Não foi 100, não foi 1000, não foi 10 mil, foi um anjo poderoso, e ele entrou e começou a fazer uma grande destruição no exército inimigo assírio, e morreram mais de 185 mil soldados assírios, e o nome do Senhor foi glorificado. Quando nós vamos agora para o livro de Apocalipse, são os anjos de Deus que começam agora a quebrar os selos e também a derramar as taças da ira de Deus, e nós vamos ver então que os anjos eles também participam da punição de Deus aos seres humanos, aos rebeldes, aos desobedientes à palavra do Senhor. Eu quero agradecer você que chegou até essa parte do vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar com os seus amigos, de forma que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Me ajude a evangelizar, me ajude a alcançar mais pessoas, e assim o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!